sisters, it is my pleasure to speak to you this week about Christ in the Old Testament. Irmãos e irmãs, é o meu privilégio falar para vocês nessa semana sobre Cristo do Antigo Testamento. So we began in the New Testament with Christ on the road to Emmaus. Nós começamos lá no Novo Testamento com Cristo no caminho para Emaús, Where he gives us that principle that he is to be found in all of the scriptures. onde ele nos dá aquele princípio em que ele pode ser encontrado em toda a Escritura. And we must understand all the scriptures in terms of his person and work. E nós devemos entender toda a Escritura em relação à sua pessoa e obra. Then we went to, by way of example, we went to the book of Exodus in the wilderness, Então nós fomos como um modelo disso para o livro de Êxodo, lá no deserto, where it wasn't difficult to see Christ because the New Testament is explicit. onde não foi difícil ver Cristo, pois o Novo Testamento está explícito. Christ himself says that he is the bread from heaven. Cristo mesmo diz que ele é o pão do céu. And Paul says that he is the water from the rock. E Paulo diz que ele é a água da rocha. And then last night we went to a place that was a little bit more difficult. Ontem à noite nós fomos para um lugar, uma passagem um pouco mais difícil. We went to some of the civil laws, and particularly the laws about slavery. Nós demos uma olhada nas leis civis, especialmente a lei sobre escravidão. This evening I want to take you to a passage that is perhaps even a little more obscure. E nessa noite eu gostaria de levá-los a uma passagem talvez um pouco mais obscura do que essas. I'll ask my brother if he would please read Leviticus chapter 12. Vou pedir ao meu irmão que leia a partir de Levítico capítulo 12. Levítico 12. Assim diz a palavra do nosso Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel: se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias. Como nos dias da sua menstruação, será imunda. E no 8º dia se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário, até que se cumpram os dias de sua purificação. Mas se tiver uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua menstruação. Depois ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue. E cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou filha, trará ao sacerdote um cordeiro de 1 ano, por holocausto, e um pombinho ou uma rola, por oferta pelo pecado, à porta da tenda da congregação. O sacerdote o oferecerá perante o Senhor, e pela mulher fará expiação, e ela será purificada do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz menino ou menina. Mas, se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará então 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher e será limpa. Amém. Let us pray. Oremos. Great and mighty God, Deus poderoso e grandioso, apart from your grace, all men and women are groping in the darkness. sem a tua graça, homens e mulheres estão tateando no escuro. We have a sense of you, but no clarity. Eles têm uma sensação de ti, mas sem clareza. Jesus Christ is the light that has come into the world. Jesus Cristo é a luz que vem ao mundo. And yet men and women, apart from grace, hate the light and love the darkness. Mas homens e mulheres sem a tua graça odeiam a luz e amam a escuridão. But by your grace we have come to love the light. Mas pela tua graça nós chegamos a amar a tua luz. And we ask that you would cast your light upon us this evening as we read and preach this text. Te pedimos que o Senhor derrame sobre nós a tua luz ao lermos e pregarmos esta palavra. I pray, Father, that you would remove all obstacles from before us. Te peço, ó Deus, que o Senhor remova todos os obstáculos diante de nós. The distractions of the day or the room. As distrações do dia ou do próprio ambiente. The obstacle of language. E o obstáculo da língua. The slowness of heart. A vagarosidade do coração. And any way that I might cause your people to stumble. E qualquer outra forma que eu possa fazer o teu povo tropeçar. Watch over the words of my sinful lips. Tome conta das
palavras pecaminosas, as palavras dos seus lábios pecaminosos and the meditations of all of our hearts. e as meditações dos nossos corações, Draw us to yourself leve-nos a ti and conform us to the image of your beloved Son, e nos conforme à imagem do seu Filho amado, in whose name we pray. Amen. em cujo nome oramos. Amém. Ancient Israel had many, many laws. Israel da antiguidade tinha muitas e muitas leis. They have those moral laws which are summarized in the Ten Commandments. Eles tinham aquela lei moral que é resumida nos 10 mandamentos. These are eternal truths that are grounded in the very character of God. Elas são verdades eternas, baseadas ou enraizadas no próprio coração de Deus. They are binding on all people in all places at all times. Elas dizem respeito a todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os momentos. As a nation, Israel also had what we called civil laws. Como uma nação, Israel também tinha as leis civis. These are laws that regulated things like property and crime and restitution. Estas eram leis que regulavam questões como crime, roubo e restituição. They were literally binding on the nation of the ancient people. Literalmente, elas estavam ligadas àquele povo, àquele Israel da antiguidade. For us, they contain principles, general equity that still instructs us. Para nós, elas contêm princípios de equidade geral que ainda nos instruem. In addition to moral law and civil law, Além das leis moral e civil, Israel also had very many ceremonial laws. Israel também tinha muitas leis cerimoniais. These are the laws that regulated her religious life. Essas eram as leis que regulavam a vida religiosa. Laws about priests and sacrifices and purity. Leis sobre sacerdotes e sacrifícios e pureza. I would say, as an aside, Eu diria, como um parênteses, these are helpful categories, essas são categorias úteis, but they're not always absolutely distinct. mas não são sempre distintas umas das outras. Israel was a religious nation. Israel era uma nação religiosa. So every law is moral, civil, and ceremonial to some degree. Então toda lei era moral, civil e cerimonial a um certo grau. But most of the laws you can very easily see their primary aspect. Mas a maioria das leis podem nos mostrar o seu aspecto específico. So let me take you back to the early years of my preaching. Deixe-me levá-los novamente aos meus primeiros anos de pregação. I told you last night about my experience when I came to Exodus 21 and the civil laws. Lhes falei ontem à noite já da minha experiência quando cheguei em Êxodo 21 e a lei civil. And how the Lord saw me through those passages. Como o Senhor me ajudou por aquelas passagens. And He allowed me to preach all the way through the end of the book of Exodus. E Ele me permitiu pregar até o fim de Êxodo. And I immediately ran away from the Pentateuch. Eu quase corri naquele momento do Pentateuco. Just for a little bit. Só por um pouquinho de tempo. I wanted to answer the question, could I preach through the book of Leviticus? E aí eu queria responder a pergunta, enquanto eu estava fora do Pentateuco, será que eu consigo pregar por Levítico agora? So I found a small, friendly book to preach first. That was Jonah. Então eu encontrei um livro mais amigável, Jonas, o livro de Jonas, para pregar. So while I was preaching through Jonah in the evening, I was also trying to answer the question, did I think I could preach through Leviticus? Então, enquanto eu pregava no livro de Jonas, durante os cultos da noite, eu também estava tentando responder a pergunta se seria capaz de pregar em Levítico. This book is almost entirely made up of ceremonial laws. Esse livro é quase todo repleto de lei cerimonial. So I began to read the book of Leviticus, thinking about sermons that would come out of it. Então eu comecei a ler o livro de Levítico pensando em sermões que poderiam sair dele. I read about burnt offerings and grain offerings and sin offerings. Li a respeito dos holocaustos, das ofertas pelo pecado, das ofertas de cereais. Laws about priests and about leprosy and about foods you could and couldn't eat. Leis sobre sacerdotes, leis sobre lepra, leis sobre comidas que você poderia comer ou não. I did some reading and I did some thinking and I hope I did some praying and I began to think,
I can preach through Leviticus. Eu fiz muita leitura, muita oração e cheguei à conclusão de que sim, eu poderia pregar no livro de Levítico. I didn't plan every sermon before I started. Eu não planejei todos os sermões antes de começar. Like most pastors, it's impossible to plan that far ahead. Como a maioria dos pastores, é difícil se antecipar dessa maneira. But I had enough that I thought I could get started, and so I proceeded to preach through the book of Leviticus. Mas eu já tinha alguma ideia do que fazer, então eu fui e comecei a pregar em Levítico. And then I came to this, the shortest chapter in the book. E aí eu cheguei ao capítulo 12, que é o capítulo mais curto do livro. And I read this chapter and I was completely baffled. E eu li o capítulo e eu fiquei atônito. I had no idea how to preach this chapter. Eu não tinha a menor ideia de como pregar esse livro, esse capítulo. I read the chapter and I read it a few times and I read it a few more times. Eu li o capítulo, depois li de novo, reli mais uma vez. And there was only one question that kept coming into my mind. E aí só uma pergunta vinha à minha mente. Why doesn't Moses like baby girls? Por que Moisés não gosta de garotinhas? And I kept reading the chapter and kept thinking about this. E eu continuei lendo o capítulo e pensando sobre isso. And I knew that if I stood in the pulpit of my church and I read this chapter, that E aí eu fiquei pensando, se eu me levantar lá no púlpito na minha igreja e pregar esse capítulo, that everyone in the room would be asking something like, why doesn't Moses like baby girls? então todos ali na congregação estariam perguntando, por que Moisés não gosta de garotinhas? They would be asking what I'm asking and probably what some of you are asking. Why does giving birth to a girl make the woman unclean for twice as long? Eles perguntariam algo que eu estava me perguntando e que provavelmente vocês aqui estão. Por que dar à luz a uma menina faz a mulher impura pelo dobro do tempo? And what can this have to do with the Christian life? E o que isso tem a ver com a vida cristã? Well, I did what all pastors do when we're in a panic about our sermons. E aí eu fiz aquilo que todos os pastores fazem quando eles entram em pânico. I grabbed all my commentaries. Peguei todos os comentários que eu tinha. Because I knew some really smart writer had figured this out for me. Porque eu sabia que algum escritor muito inteligente tinha a resposta. I started with the tiniest commentary available. Eu comecei com o comentário mais fininho. The notes in the Reformation Study Bible. As notas na Bíblia da Reforma. This is the note that they had. Essa era a anotação que eles tinham ali, naquele rodapé daquela Bíblia. The text does not explain why the birth of a daughter made a mother unclean for twice as long as the birth of a son. O texto não explica porque o dar à luz a uma menina torna a mãe imunda no dobro do tempo. Helpful. Ajudou muito. That's why you buy expensive study Bibles. É por isso que você compra Bíblias de estudo mais caras. So I put that aside and then I got the real commentaries. Então eu tirei isso de lado e peguei os comentários verdadeiros. And I started going through my commentaries. E aí comecei a estudar os comentários. Some of them are really fat, big commentaries. Alguns são aqueles bem grossos. I knew they'd have an answer for me. Eu sabia que tinha resposta ali. Here's what the big commentaries do with a passage like this. Aqui é o que os comentários mais grossos fazem com uma passagem assim. They do what the hotel does in the restaurant. Eles fazem o que o hotel faz aqui no restaurante. They set out a buffet. Eles colocam um buffet para você. It might mean this, Pode- it might mean this, it might mean this. Pode significar isso, ou isso, ou isso. Pick the one you like. Escolha o que você quiser. This is what was on the buffet. É isso que estava ali no buffet. Some of the older writers thought this had to do with demon possession. Alguns escritores mais antigos fizeram uma relação com possessão demoníaca. They said that in ancient cultures, women were thought to be more susceptible to demon possession than men. Eles diziam que em culturas antigas, eles pensavam que mulheres eram mais suscetíveis à possessão demoníaca do que homens. I read the chapter again. Eu li o capítulo novamente, I didn't see anything in there about demons. não vi absolutamente nada aqui sobre demônios. I don't know what they're talking about. Não sei o que eles estavam falando. If I had to guess, they might mean that some women, after they give birth, suffer deep depression. Se eu tivesse que adivinhar, talvez eles estivessem falando que depois de um parto, uma mulher pode sofrer depressão
And some women, because of hormones and things, will actually act insane. E algumas mulheres, por causa dos hormônios, elas começam a ficar loucas. But it usually has nothing to do with the gender of the child. Mas isso não tem nada a ver com o gênero da criança. So I went back to my commentaries. Então eu voltei aos comentários. The next thing on the buffet was this. A próxima opção ali no buffet era essa. Some say, well, this law is arising out of ancient cultural biases. Alguns diziam que isso aqui estava sendo gerado a partir de uma espécie de discriminação cultural da época. They said, in the ancient world, sons were considered much more valuable than daughters. No mundo antigo, os meninos eram considerados mais valiosos que meninas. And because of that bias, when a woman gave birth to a daughter, she was unclean for twice as long as with a son. E por causa dessa discriminação, quando a mãe dava à luz uma menina, ela era imunda por o dobro do tempo. So I read the chapter again. E aí eu li o capítulo novamente. And I read the first verse that says, Then the Lord spoke to Moses, saying. E li o versículo 1, que diz, disse mais o Senhor a Moisés. The text says that this law came from God, not culture. O texto diz que a lei veio do Senhor e não da cultura. Indeed, of all the ancient cultures, Israel is the least one, the one that shows the least bias of this kind. Para dizer a verdade, de todas as culturas daquela época, a cultura aqui judaica era a que menos demonstrava qualquer discriminação assim. The very first chapter of the Bible says this. O primeiro capítulo da Bíblia diz o seguinte: God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female he created him. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher, Deus os criou à sua imagem. From the first chapter of the Bible to the end, men and women are held to be of equal value. Do primeiro capítulo da Bíblia até o fim, homens e mulheres têm o mesmo valor. They have different roles, but they have equal value. Eles têm diferentes papéis, funções, mas têm valor igual. Paul says that there is neither male nor female in Christ. Paulo diz que não há homem ou mulher em Cristo. He's not getting rid of their roles, but he's saying in their nature they are equal before God. Ele não está se desfazendo das funções diferentes ali, mas ele está igualando o valor deles. They both bear God's image. Ambos têm a imagem de Deus. Peter tells husbands to honor their wives as fellow heirs of the grace of life. Pedro nos lembra que homens devem honrar suas esposas como co-herdeiras da vida eterna. If you believe the Bible is the word of God, se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, then any argument that its laws come from culture is a non-starter. Então, you have non-starter? qualquer lei, qualquer argumentação que proceda de um argumento cultural não é um bom começo, não é um bom argumento. How about that dog won't hunt? Dog what? It's a different expression. All right, so I went to the buffet, and so far I'm not finding anything that satisfies. Então, estou ali no buffet e nada me satisfaz ainda. So there was another option. Então, havia uma outra opção. Biology. Biologia. This chapter emphasizes blood. It's in verses 4, 5, and 7. Esse capítulo ele enfatiza o sangue nos versículos 4, 5 e 7. The woman is unclean because of her relationship to blood. A mulher está imunda por causa da sua relação com o sangue. And so some have argued that the reason she is unclean for daughters for twice as long is because there is more blood. Então, alguns argumentaram que ela é mais imunda quando nasce uma menina porque havia mais sangue naquele parto. In 1933, a physician actually did a study on this. Em 1933, um médico fez um estudo sobre isso. And he found because of the hormones between a mother and a daughter, E ele chegou à conclusão de que por causa dos hormônios entre a mãe e a filha, that when a daughter is born, the mother's bleeding will be a little bit more. quando a menina nasce, o sangramento da mãe vai ser um pouquinho mais. And that little girls, because of the loss of the mother's hormones, E que as garotas, por causa da perda dos hormônios da mãe, that some little infant girls will actually bleed themselves. e que as meninas, as garotinhas, vão sangrar também.
But all of this sounds very desperate. Mas tudo isso parece muito desesperador. The difference is very, very small. A diferença é muito, muito pequena. And if it's the little girl that's bleeding, she should be unclean, not the mother. E se é a menininha que está sangrando, ela é que deveria ser imunda e não a mãe. So others said, well, but when the little girl grows up, she herself will have monthly bleeding and will be unclean. Alguns diziam também que quando a menina crescer, ela também vai sangrar e ela também vai ser imunda. And so this law is anticipating that in her future. Então essa lei já está antecipando isso em relação ao futuro. My sermon was getting nowhere. O meu sermão não estava chegando em lugar nenhum. So I went back to my commentaries. Então eu voltei aos comentários. Some of them said the connection here is, the way to understand this is to connect this to 1 Timothy 2:14. Alguns diziam para conectar esse texto com 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14. It is there that Paul talks about Eve falling before Adam. Lá Paulo nos diz a respeito de Eva caindo antes de Adão. And therefore, because Eve fell before Adam, they said that's why the curse falls on a woman child when she's born. E por isso que, porque a mulher caiu antes, a maldição ou o castigo seria maior no caso do nascimento da menina. I was at least glad that this connection tried to be biblical. Eu fiquei feliz que essa conexão tentou ser mais bíblica, Not only reaching to Paul, but reaching back to the garden with Moses. não apenas lançando a luz em Paulo, mas voltando também para Gênesis, lá no jardim. But it really wasn't very satisfying. Mas também não foi tão satisfatório assim. I was out of commentaries. Eu não tinha mais nenhum comentário. And this is what this is the kind of thing that they would say after they give you the buffet of choices. This is what the commentaries would say. E depois dele dar ali todas as escolhas do buffet, os comentários geralmente diziam o seguinte: More than one of these may be true. mais de uma dessas opções pode ser verdade. I was wondering if I could take that Sunday off. Eu comecei a pensar se eu tiraria folga naquele domingo. None of this was helping my soul, and none of this was helping my sermon. Nada disso estava ajudando a minha alma, muito menos o meu sermão. So I sat back and I thought, maybe I'm asking the wrong question. E aí eu comecei a pensar, será que eu não estou fazendo a pergunta errada? Maybe I need to ask another question besides what is wrong with little girls. Talvez eu deva fazer uma pergunta diferente daquela se há algo errado com as garotinhas. So I asked this question. Então eu perguntei o seguinte: Why is there any uncleanness at all? por que tem imundície de qualquer forma? Isn't the birth of a child, boy or girl, one of the most beautiful things that ever happens? O nascimento de um bebê, menino ou menina, não é a coisa mais maravilhosa que acontece em nossas vidas? Why are we talking about anybody being unclean? Por que a gente está falando de alguém ser imundo ou imunda no nascimento de alguém? Why is there a gloomy Levite hanging around when this child comes into the world? Porque parece que tem um levita ali de cara fechada vendo se o menino vai ser menino ou menina. Why is the mother made unclean? Por que a mãe se torna imunda? It's because of her blood. É por causa do sangue. And why does her blood make her unclean? E por que o sangue dela a torna imunda? There are two reasons. Há duas razões. The first reason is because blood is connected to death. A primeira razão é porque o sangue está conectado à morte. On the one hand, blood is connected to life. No outro sentido, o sangue está conectado à vida. Genesis 9, Gênesis 9, Leviticus 17, Levíticos 17, Deuteronomy 12, Deuteronômio 12, they all tell us that the life of a creature is in its blood. todos esses textos nos dizem que a vida de uma criatura está no seu sangue. But that's when the blood is inside the creature. Mas isso é quando o sangue está dentro da criatura. If you can see the blood, there's a problem. Se você consegue ver o sangue, tem algum problema. Abel had life in himself as long as all his blood was inside. Abel tinha sua vida enquanto o seu sangue estava todo nele. But when Cain killed him, his blood cried out from the ground to God.
Mas quando Caim o matou, o seu sangue clamou da terra a Deus. When blood is seen or blood is spilled, it's not a sign of life, but of death. Quando o sangue pode ser visto ou é derramado, não é um sinal de vida, mas sim de morte. Think of the Lord's table. Pense na mesa do Senhor. The bread broken is an emblem of our Lord's body broken. O pão quebrado, partido, é um emblema do corpo de Cristo quebrado. And the wine that you can see E o vinho que você pode ver is an emblem of his blood spilled. é o emblema do seu sangue derramado. They are emblems of his death. São emblemas da sua morte. That is why the law consistently says you shouldn't touch or consume blood. É por isso que a lei constantemente dizia que você não poderia tocar ou consumir algo com sangue. So her blood makes her unclean first because of blood's connection with death. Então, o nascimento torna aquela mulher imunda pela conexão com o sangue. And secondly, because the woman's blood is connected to the entrance of sin and death into the world. E em segundo lugar, o sangue dessa mulher está conectado com a entrada do pecado no mundo. When Adam and Eve sinned in the garden, the curse fell on them according to their roles. Quando Adão e Eva pecaram, a maldição caiu sobre eles de acordo com seus papéis. Adam had a defining role. Adão tinha um papel definido. In Genesis 2:15, he was told to keep and cultivate or protect the garden. Em Gênesis 2:15 foi dito a ele para cultivar e guardar o jardim. But after he sinned, this is what God said to him. Mas depois que ele peca, isso é o que Deus disse a ele. In Genesis 3:17, he says, "Cursed is the ground because of you." Em Gênesis 3:17, Deus diz: "Maldita é a terra por tua causa. In toil you will eat of it all the days of your life. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Both thorns and thistles it shall grow for you. Ela produzirá também cardos e abrolhos, And you will eat the plants of the field. By the sweat of your face you shall eat bread. e tu comerás a erva do campo, no suor do rosto comerás o teu pão, Till you return to the ground, because from it you were taken." até que tornes a terra, pois dela foste formado. He was defined in his relationship to toiling in the ground. Ele foi definido enquanto seu papel como aquele que cultivaria a terra. And in this role, Adam is cursed. E nessa função ele foi amaldiçoado. Eve was the mother of all the living. Eva era a mãe de todos os viventes. But God says to her in Genesis 3:16, Mas Deus disse a ela em Gênesis 3:16, "I will greatly multiply your pain in childbirth. In pain you shall bring forth children." multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. This means that when a woman bleeds in connection to her capacity to bring forth life, Isso quer dizer que quando a mulher sangra em sua capacidade de dar à luz a alguém, every month or at every birth, todo mês ou em todo o parto, she is made unclean. ela se torna imunda. When a woman gives birth to a child, Quando a mulher dá à luz a um filho, she passes right through the curse. ela passa pela maldição. Her pain in in bringing forth children is a direct fruit of the fall. A sua dor em dar à luz um filho está conectada lá com a queda. Her blood is a sign of death that came with the fall. O seu sangue está ligado à ideia da morte que veio com a queda. That means that life's most beautiful moment Isso significa que aquele momento lindíssimo da vida has the shadow of the curse hanging on it. tem a sombra da maldição junto a ele. Even at this most beautiful moment, the woman becomes unclean. Mesmo nesse momento tão lindo, a mulher se torna imunda. So you say, Pastor, that's very helpful for understanding why she's unclean. Então você diz, pastor, isso é muito útil para entender por que ela é imunda. But why doesn't Moses like little girls? Mas por que Moisés não gosta de garotinhas mesmo? Still the wrong question. Ainda é a pergunta errada. The emphasis in Leviticus 12 isn't on daughters, but sons. A ênfase em Levítico 12 não está nas filhas, mas sim nos filhos.
Don't ask why is it double for daughters. Não pergunte por que é o dobro em relação às filhas. Ask why it's half for sons. Pergunte por que é a metade em relação aos filhos. Understand the pattern of the law. Entenda aqui o padrão da lei. After a son is born, the woman is unclean for 7 days. Depois que o filho nasce, a mulher é imunda por 7 dias. It is an uncleanness with the severest restrictions. É uma imundície com leis bem restritas. It says in verse 2, as in the days of her menstruation she shall be unclean. Diz aqui no versículo 2, como nos dias da sua menstruação será imunda. Leviticus 15, 19 through 24 describes what that means. Levítico 15, de 19 a 24, mostra o que é essa restrição. Whoever touches her becomes unclean. Quem toca uma mulher naquela situação se torna imundo também. Anything she sits on becomes unclean. Aquilo em que ela se sentar se torna imundo também. This lasts for 7 days. Isso durava 7 dias. And then her son is circumcised. E aí seu filho era circuncidado. And things change. E as coisas mudavam. She's still unclean, but it's not so severe. Ela ainda é imunda, mas não é tão severo. It's not that same uncleanness of menstruation, but she still can't touch holy things. Não é a mesma imundice como nos dias da menstruação, mas ela ainda não pode tocar em coisas santas. She can't enter the sanctuary or touch holy food. Não pode entrar no santuário ou tocar em comida santa. This lasts for 33 days. Isso durava 33 dias. And then a sacrifice is made according to her wealth. E então um sacrifício era feito de acordo com as suas riquezas, suas posses. Either a lamb or turtle doves. Ou um cordeiro ou pombinhos. And then she is made completely clean. E aí ela era tornada completamente pura, limpa. So understand what this law, the pattern that this law is describing. Entendam aqui o que o padrão dessa lei está descrevendo. At birth, a woman passes through the curse and becomes unclean. No parto, a mulher passa novamente pela maldição e se torna imunda. If her child is a son, se o seu filho for menino, after 7 days he receives the bloody sign of circumcision. Depois de 7 dias ele recebe o sinal sangrento, cruento da circuncisão. The sign of separation of the clean from the unclean. O sinal da separação dos puros para os impuros. The sign that separates covenant curses and covenant blessings. O sinal que separava as maldições pactuais das bênçãos pactuais. When her son receives that sign, she is made initially clean. Quando o seu filho recebia aquele sinal, ela começava a ser purificada também. After 33 days, another a sacrifice is made. Depois de 33 dias, um sacrifício era feito. And she is made completely clean. E aí ela se tornava completamente pura. The emphasis of this chapter isn't on doubling that for daughters. A ênfase desse capítulo não é a duplicação disso no caso de meninas, but for cutting it in half by sons. Mas tornando isso pela metade no caso de meninos. And it's not really about sons. E não é a respeito de filhos. It's about one son. É a respeito de um filho. In this law, nessa lei, the curse is felt at every birth. A maldição é sentida em cada parto. So that every woman who gives birth is Eve. Então cada mulher que dava à luz se tornava como Eva. And every son that is born is the child of promise. E cada filho nascido era como que o filho da promessa. He is a picture of that promised son that will lift the curse. Ele é uma figura, uma imagem daquele filho que acabaria com a maldição. God said in Genesis 3:15. Deus diz em Gênesis 3:15. He was speaking to the serpent. Ele estava falando à serpente. He says, I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. He shall bruise you on the head, and you shall bruise him on the heel. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Then he said to the woman, e aí ele disse à mulher: I will greatly multiply your pain in childbirth. Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Every time a son was born in Israel,
Todas as vezes que um filho nascia em Israel, he received a bloody sign of covenant blessings and curses. ele recebia aquele sinal cruento da circuncisão, de bênçãos pactuais e maldições pactuais. The circumcision marks the barrier, the separation of the clean and the unclean. A circuncisão mostra essa diferença entre o limpo e o imundo. And every time a son received that sign, E todas as vezes que um filho recebia aquele sinal, his mother was made clean initially, sua mãe começava também a se purificar, and she began to count the 33 days until she was completely clean. e ela começava a contar os 33 dias para ser completamente purificada. The longer time for daughters is not about them. O tempo mais longo para as filhas não diz respeito a elas. It is a contrast to the promise that is being displayed in the sons. É um contraste em relação às promessas mostradas nos filhos. It is a pointer to the one promised son that makes clean. É aquilo que apontava para um filho que purificaria tudo. Now ask this question. Pergunte essa pergunta agora. If you were a woman in Israel, Se você fosse uma mulher em Israel, you are a believing follower of God. você é uma crente fiel seguidora de Deus. You despise the idea of being unclean. Você abomina a ideia de ser imunda. You despise that time that comes to you each month when you are unable to enter into the sanctuary. Você abomina aquele período do mês em que você não pode entrar no santuário. When you're cut off from the presence of God and the fellowship of the saints. Quando você é separada da presença de Deus e da comunhão dos santos. And you are bearing a child. E você está grávida. What do you want? Do you want a son or a daughter? O que você quer? Um filho ou uma filha? It's not a question of which will you love. Não é uma pergunta quem você vai amar mais. Every mother in Israel loved every child she gave birth to. Toda mãe em Israel amava o filho, se fosse menino ou menina. But in terms to your own desire of being clean, do you want a son or a daughter? Mas em relação ao seu desejo de ser purificada, você quer um menino ou uma menina? You want a son that will cut that time of separation in half. Você quer um filho, porque isso significa a metade do tempo de purificação. And what if you were a woman with great spiritual depth? E se você fosse uma mulher com uma espiritualidade mais profunda, What do you want? o que é que você quer? You don't want just a son. Você não quer qualquer filho, You want the son, você quer o filho, the Messiah. o Messias. Now here is an interesting connection. Aqui está uma conexão interessante. This law is given to us in Leviticus 12, Essa lei é dada em Levítico 12. and we never hear about it again in the rest of the Old Testament. E nunca ouvimos mais falar sobre ela em todo o restante do Velho Testamento. The only time we hear about this law again is in Luke chapter 2, O único momento em que ela se repete, ouvimos falar novamente em Lucas 2, with the birth of the Lord Jesus Christ. no nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. We're told in Luke 2, verse 21, that when the 8 days had passed before his circumcision, his name was then called Jesus, the name given by the angel before he was conceived in the womb. Nós lemos em Lucas 2, 21, completados os 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, And como then- lhe chamaram o anjo. And then in verses 22 through 24, E aí de 22 a 24, we're told that they fulfilled the law, this law that we have been reading about in Leviticus 12. eles cumpriram essa lei exatamente que nós estamos lendo em Levítico 12. That they go up to Jerusalem and they offered a pair of turtle doves to complete the time of purification. Eles subiram a Jerusalém e ofereceram um par de rolas ou 2 pombinhos para cumprir o tempo de purificação. So what do you think is in the mind of Mary as she's heading up to Jerusalem? Então o que você acha que está passando na mente de Maria enquanto ela caminha para Jerusalém? Isn't she looking forward to the time that her period of uncleanness is completed? Ela está olhando para o momento em que o seu período de purificação vai terminar. She's looking for consolation and redemption from her uncleanness. Ela está buscando redenção e consolação de sua imundície. What does she find when she gets to the temple? O que é que ela encontra quando ela vai ao templo? She finds 2 people. Ela encontra 2 pessoas. Verse 25 speaks of a righteous and devout man named Simeon.
O versículo 25 nos fala de um homem justo e piedoso chamado Simeão. Simeon is looking for the consolation of Israel. Simeão está buscando a consolação de Israel. She also meets an aged prophetess named Anna. Ela também encontra uma mulher mais velha chamada a profetisa Ana. It says in verse 36 that she was looking for the redemption of Jerusalem. Aqui fala que ela buscava a redenção de Jerusalém. Do you see that what Mary is looking for herself? Vejam, aquilo que Maria procurava para ela mesma. To be redeemed out of her uncleanness by her son. Ser redimida de sua imundície pelo seu filho. These two are looking for the whole nation. Esses dois estão procurando isso em relação à nação inteira. That Israel would find consolation and redemption not in a son, but the son. Que Israel encontrasse redenção e consolação não em um filho, mas no filho. Leviticus chapter 12 is not about what's wrong with daughters. Levítico 12 não é a respeito do que há de errado com meninas, filhas. Or what is right with sons. Ou o que tem de certo em filhos. It's about the one son, Jesus Christ, and the promised consolation of Israel. É a respeito do filho e a sua promessa de consolação de Israel. This ancient law seems so very foreign to us. Essa lei antiga parece tão estranha a nós. It seems so unlike our lives. Parece tão distante de nossas vidas. But it's not about primitive people and their superstitions. Mas não diz respeito a um povo primitivo e suas superstições. It's not about prejudice against girls. Não é sobre discriminação em relação a meninas. It's about fundamental biblical truths. É sobre verdades bíblicas fundamentais. Death is in us. A morte está em nós. Our babies are born dying. Nossos bebês nascem morrendo. David says of himself, I was brought forth in iniquity, and in sin my mother conceived me. Davi diz que ele foi concebido em iniquidade, e em pecado sua mãe o deu à luz. From the moment we are conceived, we are in the clutches of sin and death. No momento em que somos concebidos, nós já estamos nas garras do pecado e da morte. That's because of the sin of our first parents, Adam and Eve. Por causa do pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. And it was to them that a promise was made. E é para eles que a promessa foi feita. Through this line there will be born a son. Por essa linhagem nascerá um menino. Who will crush the head of the serpent. O menino que esmagará a cabeça da serpente. And he will bring consolation and redemption to God's people. E ele trará consolação e redenção ao povo de Deus. A son who will bear all the covenant promises and all the covenant curses. O filho que levará todas as bênçãos pactuais e maldições pactuais. He will live perfectly, securing all the covenant promises. Ele vai viver perfeitamente, assegurando todas as promessas pactuais. And he will die wretchedly to bear all the covenant curses. E ele vai morrer então para sobre ele receber as promessas, as maldições pactuais. This is Jesus Christ. Esse é Jesus Cristo. Who Simeon described even when he was an infant. Que Simeão descreveu enquanto ele era um bebezinho, saying, "This is one who was appointed for the fall and rise of many." Esse seria aquele que faria muitos se elevarem e caírem. Beloved, the promised son has arrived. Meus queridos, o filho prometido já chegou. And he is making us clean, not with the blood of lambs or turtle doves. E ele nos purificou não com sangue de cordeiros ou de pombinhos, but with his own blood. Mas com seu próprio sangue. Mary's cleansing was by way of ancient ceremonial law, and it was a picture. A purificação de Maria ainda estava ligada às leis de purificação antigas e era apenas uma imagem. Our cleansing in Christ is no picture, it's real. A nossa purificação em Cristo não é mais uma imagem, é real. So when you read this
obscure ancient law, Então, quando você ler uma lei obscura como essa, look up from that which seems obscure and see that which is beautiful in Jesus Christ. tire os olhos disso que é obscuro e levante-os para Jesus Cristo. And see that the Word of God is not a bunch of different things. E veja que a palavra de Deus não é apenas um monte de coisas diferentes. Stories and laws and poetry and all manner of things. Histórias e leis e poesia e o restante de coisas. It is one book with one promise. Um livro com uma promessa. In the person and work of Jesus Christ, we are made clean. Na pessoa e na obra de Cristo, nós somos purificados. Amen? Amém? Let us pray. Vamos orar. Great and mighty God, Deus poderoso e grandioso, we rejoice that the child of promise has come. nós nos regozijamos, pois o Filho da promessa já veio. That our Savior has been bruised, but our enemy has been crushed. Que o nosso Salvador teve o seu calcanhar ferido, mas o nosso inimigo foi esmagado. That the people of God have been made clean. Que o povo de Deus foi purificado. That you have kept your promises to us. Que o Senhor guardou suas promessas a nós. And the curse of sin and death has been lifted from all men and all women that are in Christ Jesus. E que a maldição do pecado e da morte foi tirada de todo homem e mulher em Cristo Jesus. I pray, Father, for your people gathered here this evening, Eu oro, ó Pai, pelo teu povo reunido aqui nessa noite. that they would see in this obscure passage Que eles possam ver nessa passagem obscura something that lifts their hearts towards you, algo que eleva seus corações ao Senhor, gives them greater confidence in your word, que dá mais confiança em sua palavra and greater joy in their Savior. e maior alegria no seu Salvador, In whose name we pray. em cujo nome nós oramos. Amen. Amém.